Olá, meus queridos amigos da Auto Criativo, tudo bem, pessoal? Sejam todos muito bem-vindos, né? Hoje nós estamos na nossa quinta aula do seu curso Projetos de Interiores, né? Na aula de hoje, pessoal, nós vamos começar então aí, de fato, a começar a entender todos os gostos do cliente, né? Conhecer ali as suas características, os seus estilos, né? Conhecer a casa, conhecer ali ou pegar, vamos dizer assim, as medidas do imóvel ali para a gente constituir então já o início do nosso projeto. Então é uma aula bem interessante, onde nós vamos falar bastante aí sobre o briefing, e aí depois disso, em cima do que a gente extrair desse briefing, né, a gente vai já ter uma ideia do que a gente vai produzir, né, para o mood board, que é aquele painel ali de referências que a gente pega possivelmente da internet, ou de revistas, ou de jornais, para poder mostrar depois para o cliente, né, para o cliente ali, o que a gente está começando a projetar, tá? Então vou mostrar para vocês bem direitinho a sequência exata. Aí o que vai acontecer, pessoal? Depois que a gente pegar toda esta sequência exata, o briefing, né, ali criar o mood board, depois a gente fazer o anteprojeto, o projeto executivo, eu vou explicar mais para o finalzinho dessa aula aqui como vai ser a sequência agora das nossas aulas, tá? Inclusive a gente já vai fazer alguma coisa hoje no SketchUp, tá bom? Para a gente poder prosseguir com o curso. E a partir da próxima aula só vai ter SketchUp daqui para frente, tá bom? Então vamos lá? Eu vou colocar aqui algumas informações na tela, pessoal, alguns slides, né? Como de costume. E aí eu já vou comentando com vocês algumas coisas, tá bom? Vou pulando aqui. Nós estamos então no módulo 1, né? Que é a nossa aula de... Aliás, no módulo 5, né, pessoal? Que é a nossa aula de número 5. E então a gente vai falar um pouquinho hoje aqui sobre o briefing, tá? Coloquei aqui então negócio fechado, né? O casal conhece o nosso trabalho por indicação de um amigo, né? Viu alguns de nossos projetos no Instagram, por exemplo, e aí nós fechamos então o negócio, tá? Então, como eu comentei com vocês, tudo está partindo de uma historinha, né? Que a gente está criando, e essa historinha, pessoal, ela tem um valor muito, né, significativo, porque é como você vai encontrar aí na vida real, tá? Então, vamos lá. Na verdade, pessoal, todo o processo, né, ele começa ali com um bom marketing, né? Então, assim, por exemplo, você tem lá o seu escritório de arquitetura, né, ou de design de interiores, ou você é apenas vamos dizer assim, um estudante, ou está começando agora, está começando a divulgar os seus trabalhos, né, os seus projetos, né, ou, por exemplo, você pode ser até um recém-formado aí nessa área, e, consequentemente, né, para ter aí uma visibilidade legal, é interessante que você faça um belo trabalho de marketing, né? E hoje sabemos que o marketing, pessoal, é integralmente, né, envolvido com a questão das redes sociais, tá? Então você foi lá, criou lá o seu Instagram, seu Facebook, você pode ser que você poste alguns vídeos no YouTube também, e aí você tem aí a possibilidade então de fazer a divulgação dos seus trabalhos, tá? Muitas vezes, pessoal, especialmente no começo, os clientes, na verdade, eles vão chegar até você por indicação, tá? Então isso é muito comum de acontecer, né? O famoso aí boca a boca, de repente você conhece alguém na faculdade, né? Tem um amigo. Então é dessa forma que as pessoas vão acabar conhecendo aí os seus trabalhos. E o que aconteceu, pessoal, aqui no nosso caso, então, é que o Bruno e a Fernanda, né, que é aquele casal que eu comentei com vocês na aula passada, eles conheceu ali os nossos trabalhos através de um amigo comum, né, possivelmente aí, então, nas redes sociais. Vamos dizer aqui que ele se chama André, então esse nosso amigo ele é um amigo em comum, tá? O nome dele fictício aí a gente vai colocar, então, como André, e ele soube, né, que tinha um casal procurando um bom designer de interiores, e aí então nos indicou ali através do Instagram e passou para a Fernanda. Como ela gostou então aí do nosso estilo, resolveu então nos chamar, né, para a gente conversar um pouquinho pelo WhatsApp. Ela enviou aquelas fotos do imóvel que ela tinha lá, como eu comentei com vocês lá em Tatuí, né? E aí a gente começou então a conversar, tá? E aí nós criamos uma proposta, né? Enviamos ali uma proposta direitinho para ela, né? Ela nos informou que precisava na casa fazer algumas reformas e também a decoração da casa, tá? Estamos prevendo ainda o desenho de alguns móveis e isso tudo está previsto na proposta. De forma, pessoal, que eu vou passar para vocês algumas coisas que foram faladas, né, ou conversadas ali, vamos dizer assim, no WhatsApp agora na sequência, tá bom?
Então vamos lá. O ideal, pessoal, é assim, né? Durante a conversa, vamos começar a conhecer o casal e entender como eles esperam que fique a casa. Então, quando a gente tem esse primeiro contato ali com os clientes, né? Aqui no caso é um casal, mas pode ser uma família, pode ser uma pessoa solteira, né? O ideal é que a gente tenha, então, essa conversa de imediato, preferencialmente, né, presencial, né? Ou seja, a gente ir na casa do cliente, a gente visitar o local e conhecer ali o seu espaço direitinho, tá bom? Ou seja, o ideal é quando você aproximar de um cliente, quando você for oferecer os seus trabalhos, que seja então um bate-papo informal, cara a cara, né? Porque ficam de uma forma mais fácil, né, para conhecer o que a pessoa realmente gosta, né, como que as pessoas vivem na casa, né, e também o que elas vão esperar aí do nosso trabalho lá, né, do nosso trabalho na casa, tá? Bom, logo que começamos a conversar, Bruno e Fernanda, então, eles contam que quase todas as economias da casa, né, que eles gastaram quase todas as economias da casa, mas que de fato a casa precisa de algumas reformas. Então a gente já está partindo do princípio que eles gastaram bastante dinheiro na compra da casa, mas a casa tem que ter algumas reformas básicas, tá? Então a gente possivelmente lá no SketchUp nós vamos aplicar alguns materiais, né? Possivelmente trocando alguns pisos, algum revestimento, fazendo algumas pinturas, coisas assim, um pouquinho mais simples, né? Então a gente vai, por exemplo, oferecer talvez alguma mudança com relação à modificação de algum cômodo, por exemplo, quebrar aquela parede, não sei se vocês observaram na aula passada que ali tem uma bancada tipo cozinha americana, a gente pode quebrar aquilo ali, fazer um conceito mais aberto, tá? São coisas que não vão gastar muito, que são práticas e rápidas de fazer, então a gente vai oferecer isso com relação ali à reforma, tá? Muita coisa que eu estou falando aqui, pessoal, eu estou falando até um pouquinho mais rápido, um pouco mais resumido, mas nas próximas aulas, no SketchUp, aula por aula, eu vou voltar em conceito por conceito e vou explicando para vocês, tá? Mas de qualquer forma, eles não vão poder gastar muito, né? Como eu comentei no caso, na reforma e na decoração. Então eles pegaram alguns móveis que eles ganharam da avó do Bruno, tá? Então a avó do Bruno possivelmente deve morar ali perto, ou algo nesse sentido. E aí eles vão optar então pegar esses móveis. Já sabendo então dessa característica, que eles vão pegar alguns móveis da avó deles, vamos imaginar que esses móveis já são um pouquinho mais clássicos, tá? E muitos deles, obviamente, podem ser reformados. Então, são reformas mais simples, como a gente pode lixar, né, passar ali, de repente, um verniz, uma pintura, tá? Ou, de repente, usar algum tipo de coisa relacionada à madeira de demolição, né, que são madeiras mais rústicas. Então, a gente vai ver direitinho o que eles nos oferecem. Eu vou mostrando para vocês aí durante as aulas e a gente vai colocando lá, então, no projeto da casa deles, tá? O ideal é que a gente consiga, então, fazer um projeto muito bonito e um projeto econômico, tá bom? Essa é a ideia, então, desse nosso primeiro projeto aqui no curso. Bom, além de economizar, eles querem que a casa tenha justamente essa carinha da avó deles. Então, eles querem que a casa não seja aí, então, uma casa muito high-tech, muito moderna, tá? Então, a gente vai, então, partir do princípio que a gente vai fazer a distribuição dos móveis, né? Utilizando, então, esses móveis da avó dele. Então, vamos fazer uma casa aí bem aconchegante e não é uma casa tão modernizada. Então, a gente vai ter que conseguir conciliar com estes móveis aí já um pouquinho mais antigos, tá? Vejam aqui algumas perguntas, pessoal, que a gente poderia fazer, né, para esse briefing. Lembre-se que dissemos lá atrás, tá, que cada projeto, para cada cliente, ou seja, são perguntas diferentes. Então, o que eu vou mostrar aqui para vocês, pessoal, não são perguntas que vocês vão fazer para todos os clientes, tá? Aqui é apenas uma simulação que a gente está fazendo no curso, tá? Então, eu vou fazer algumas perguntas aqui, são perguntas para esse casal em específico. Então, é bom para que vocês entendam, para vocês que estão participando do curso, que tipo de perguntas que vocês irão fazer para os seus clientes. Então, de repente, você vai numa casa de uma pessoa que a pessoa já não tem aí preocupação com custos, ou que a pessoa tem 5 pessoas que moram na casa, 10 pessoas que moram na casa. Então, você sabendo, né, ou tendo esse prévio conhecimento de que tipo de cliente que você está lidando, então, obviamente, as perguntas serão aí um pouquinho diferentes, tá bom? Mas algumas delas são clássicas, tá, pessoal? Como, por exemplo, vocês recebem muitas visitas? Então, uma pergunta interessante, tá? Se vocês quiserem até anotar, pessoal, num caderninho, essas perguntas que eu estou fazendo, é interessante, tá bom? No final do curso, pessoal, a gente vai disponibilizar para vocês um material bem completo, tá? Uma apostila,
em PDF, legal, e todas essas informações já estarão anotadas lá. Mas não impede, né, se vocês quiserem também já fazer alguma anotaçãozinha num caderno, no computador, é interessante, tá? Então a primeira pergunta é, vocês recebem muitas visitas? Isso vai ter uma influência bastante interessante para a distribuição dos móveis, tá? Se vai ter cama, se qual a quantidade quantidade de assentos, pessoal, nos sofás, então tudo isso tem uma influência, tá? Ó, em que parte da casa vocês mais gostam de receber, então, estas visitas, tá? Porque tem gente que gosta de receber mais na cozinha, outras pessoas mais na sala, né? Vocês costumam receber hóspedes, então se vão ter pessoas que vão vir de outra cidade, que vão ficar com eles por algum tempo ou não, então a gente tem que ver isso, tá? Então, as 3 primeiras perguntas são essas, tá? Vocês vão receber muitas visitas? Em que parte da casa vocês mais gostam de receber? Vocês costumam receber hóspede? A 4ª pergunta, vocês gostam de cozinhar? Isso influencia, pessoal, bastante na questão ali da estética da cozinha também. Comem mais em casa ou vocês preferem almoçar e jantar fora? Possuem móveis, tapetes, objetos que querem manter? Ou seja, de repente eles já têm alguma coisa que eles vão trazer de São Paulo, né? Então a gente já pode pegar também e usar na decoração, tá? Ou quais são esses objetos, né, que eles querem manter, tá? Ou está disposto a comprar tudo novo, ou seja, eles vão utilizar alguma coisa ou é tudo novo, tá? Então a gente tem que ter essa consciência disso daí, tá? Então, ou seja, a nossa decoração a gente vai oferecer, tá? Mas de repente a pessoa tem algumas coisas bonitas, interessantes que a gente pode usar ali, né? Ou seja, já são de posse dos moradores da casa, tá? Você prefere os ambientes com vários elementos ou gosta de uma decoração mais minimalista? Ou seja, então tem aquelas pessoas que gostam de muitas coisas, ambientes bem cheios, né, de enfeites, ou seja, cheio de coisas bem legais dentro da casa, e outras pessoas preferem um ambiente mais clean, né, mais limpo, ou seja, mais espaçoso, ou, né, como nós chamamos de minimalista, ou seja, pessoas que gostam de poucas coisas mesmo. De repente ali um rack, e no rack só fica só a televisão, não fica mais nada praticamente, tá? Então a gente tem que saber disso também, tá? E a gente faz uma pergunta muito importante, pessoal, que é com relação às cores, tá? Ou seja, quais são as cores que eles mais gostam, porque em cima disso, então, a gente vai constituir depois ali todo o acabamento, vamos dizer assim, da casa, tá? E no caso deles, uma pergunta mais importante. O Bruno fala um pouco mais sobre o espaço que ele precisa para as aulas de cavaquinho, tá? Vocês se lembram na aula passada que eu comentei que o Bruno, ele dava aulas online, então dentro dessa casa que eles nos ofereceram ali do desenho, né? Da casa que a gente já sabe qual é, precisa ter um espaço ali então para ele tocar e gravar ali as suas aulas, tá? Vale lembrar, pessoal, aqui que novo cliente, ele vai ter, né, na verdade, ele vai te dando pistas conforme essas perguntas que vocês vão fazendo, tá? Então é a oportunidade de você explorar, conhecer bastante o cliente, tá? Você precisa construir uma boa base para iniciar o seu trabalho. Então é assim, aqui eu estou dando um exemplo, eu fiz acho que 6 perguntas mais ou menos, mas de repente você pode criar mais, 20, 30 perguntas. Então você vai linkando uma coisa com a outra, né? Para que você consiga então desenvolver aí um bom trabalho, tá? É interessante vocês perceber, pessoal, que aqui no briefing, né, o briefing, na verdade, ele é além do projeto em si, tá? Então, ou seja, é um conceito, é uma ideia geral sobre todo o projeto, tá? Ou seja, você tem que perguntar não somente se ali vai ficar um sofá, se ali vai ficar uma cadeira, uma mesa, mas entender, né, como as pessoas vão usar aqueles objetos dentro da casa, tá? Então, não é só você falar assim, a pessoa gosta de um determinado sofá. Então, mas você tem que saber como elas vão utilizar aquele sofá, tá? Bom, no fim da conversa com o casal, fica claro que eles precisam de um lugar aconchegante, que aqui no nosso caso, então, com a decoração simples, tá? Então, a gente vai guardando isso aí, se vocês quiserem anotarem. Então, um local aconchegante, com uma decoração simples, um pouquinho rústica, tá? Porém, colorida e divertida, numa casa funcional que comporte as aulas do Bruno, tá bom? Então, a gente já tem aí estas ideias, tá? Bom, aí, pessoal, aqui eu coloquei aqui um resumo aí na tela, vocês podem ver que a gente vai já começar a entender o que a gente pode criar de anotação, tá? Então, tá lá, ó. Os pais vêm para visitar de vez em quando, ou seja, então, ele disse para nós, né, eles disseram para nós
que os pais eles vêm visitar eles de vez em quando. Então vamos imaginar que a gente pode então colocar ali, sei lá, de repente uma cama. Como eles vêm de vez em quando, então será um sofá-cama. Então ele já tem ali duas funcionalidades. Vai servir como um sofá. Quando receber então ali os pais deles, ele se transforma então em uma cama, tá? Ou seja, eles amam cozinhar, recebem os amigos para jantar. Então a gente tem que pensar nisso, quantas cadeiras, se vai ter banqueta, se não vai ter, tá? Então a gente tem que fazer essa distribuição depois, tá? E então, consequentemente, eles vão ter que ter fogão, tá? Porque de repente tem pessoas que têm ali só um cooktop, raramente usam, né? Então tem várias situações. E tem pessoas que nem praticamente comem em casa. Aqui no caso deles, então eles comem em casa e eles adoram cozinhar e recebem os amigos para jantar, tá? Ó, eles têm móveis antigos, tá bom? Que o Bruno vai ganhar da avó e vai enviar as fotos para nós. Então nas próximas aulas possivelmente eu já vou mostrando para vocês essas fotos que a gente vai utilizar no projeto, tá? Não podem gastar muito com os móveis e decoração, então a gente vai usar aí de bom senso e adquirir móveis com um custo mais baixo, tá bom? E usar muito do que eles já têm também, tá? E eles adoram cores, mas com tons mais fechados, tá? Ou seja, não muito assim, cores muito vívidas, muito brilhantes, vamos dizer nesse sentido, tá bom? Eu vou explicando um pouquinho mais para frente aí para vocês, tá? De qualquer forma, pessoal, durante a conversa a gente vai anotando então as respostas e alguns lembretes. É interessante isso, tá? Ou dicas que vão ajudar na hora de pesquisar as referências e definir o ponto de partida deste projeto. Aqui vocês observam nossas anotações, a gente vai e sai dessa reunião então com algumas ideias, tá? Ou seja, então a gente já sai com muitos pensamentos do que a gente já adquiriu através desse briefing, tá? Então o briefing é justamente isso, pessoal. É literalmente uma reunião, tá? Que a gente pega ali com o cliente e em cima disso a gente começa a entender as características tanto do cliente, né, dos clientes, como do próprio imóvel em si, tá bom? Depois na sequência aqui, pessoal, eu coloquei então o levantamento, tá? É o momento então da gente conferir o desenho enviado para o cliente e tirar todas as medidas do espaço. Tá? Então assim, ó, vamos relembrar, pessoal, aqui nessa etapa que é muito importante o levantamento então. Casas antigas, no caso aí do Bruno e da Fernanda, geralmente não tem plantas baixas ou possivelmente não tem um documento tão fácil de tão fácil acesso. Então a gente tem que realmente ir lá, pegar as medidas, todas as medidas, pessoal. Eu coloquei aqui o exemplo na tela, ó, aqui ó, as cozinhas, né, ó, sala, quarto, todas essas medidas internas aqui, ó, tá? Eu tô passando o mouse aqui, ó, no WC, que é o banheiro. Então você pega essa medida aqui, ó, linear, essa outra medida, ou seja, preferencialmente as 4 medidas. Aqui na sala, você tem ó, essa medida, você tem essa outra, essa de cá, tá? Então, basicamente, aqui você teria 5 medidas aqui, ó. É interessante você pegar todas essas medidas, porque lá no SketchUp, a gente já gera, então, a planta baixa, tá? Você pode levar, obviamente, para o AutoCAD. Se você tem o costume de usar o AutoCAD, você pode constituir a planta baixa por lá, tá? No nosso caso aqui do curso, como a gente vai usar praticamente o SketchUp, então a gente já pode fazer isso lá no SketchUp e eu já vou mostrar para vocês como fazer isso lá, tá bom? Então fiquem aguardando aí um pouquinho, tá? A gente só pede, né, que o cliente, caso não seja possível a gente ir no local fazer essa medição, que ele faça, né, com o maior número de informações possíveis, tá? Ou seja, ali com a veracidade completa, né, para que depois não haja erros, tá? Mas se você conseguir fazer a visita, melhor ainda, tá bom? Você pode usar uma trena manual, como você vê aqui na tela, que são trenas comuns que a gente encontra em materiais de construção, né? Loja de materiais de construção. E também existem hoje em dia alguns aplicativos, pessoal, que fazem medidas. Você pode também futuramente investir um pouquinho mais, comprar trenas a laser. Existem trenas que também tiram medições de níveis. É interessante você pegar a altura do pé direito, ou seja, do piso, até a altura da face de baixo da laje, ou possivelmente se a casa já tiver forro, tá bom? É interessante pegar exatamente todas as medidas, tá? Ó, se você chegou lá no espaço, a primeira coisa é conferir aquele esboço da planta que o casal mandou. Então vamos supor aqui que eles até tinham, nesse caso, então uma planta prévia dessa casa, uma planta um pouco mais antiga. Então a gente faz uma conferência do que realmente é na planta, do que é realmente na vida real, tá? Porque aquilo que eu comentei, de repente,
por a casa ser um pouco mais antiga, neste período, desde que a planta baixa foi constituída até agora, pode ser que tenham sido feitas reformas ou mudanças na estrutura da casa, tá? De forma, pessoal, que você tem que escolher um ponto de partida na parede para começar a fazer as medições, tá? Como eu comentei aqui e mostrei para vocês no slide, tá? Pegue um ponto de partida, ou seja, comece, por exemplo, pelo um quarto, e aí você vem pegando, então, todas as medidas no sentido horário, tá bom? Para você não esquecer nenhum cômodo e nenhum outro local importante, tá? Você, então, deve medir, como eu comentei, o pé direito, a altura do teto, tudo certinho. Desníveis, pessoal, ou seja, de repente o banheiro é mais baixo, ou a cozinha é mais baixa. Em alguns casos, né, casas mais antigas, as cozinhas eram mais altas do que a sala. Então, qual que é a altura daquele desnível? O piso tem 10 centímetros de altura. Se a sala também é um pouco mais alta do que o quintal. Então, todas essas informações são muito importantes, tá? Depois que você pegar todas essas informações, crie um rascunho, tá, pessoal? É muito comum, pessoal, a gente, quando vai pegar medições em projetos, a gente cria o que nós chamamos de croquis. Esse croquis, pessoal, é literalmente uma folha de sulfite. Você vai lá com uma régua e desenha à mão, mesmo com lápis, tá? Com lápis 02 de escola, tá? Então você faz lá todas as medições, senta com o cliente, confere com ele, preferencialmente, tá bom? Se as medidas estão certas, se é isso mesmo, tudo certinho. Quanto mais informação você levar para a parte digital, que é levar para o computador, pessoal, melhor, tá bom? Vai acontecer, é muito comum, isso por experiência própria, pessoal, de você pegar o levantamento de uma casa e chegar na hora de levar para o SketchUp as medidas não baterem, tá? De repente você falou assim, puxa, eu medi isso daqui, eu tenho certeza, mas não bate. Por que que isso acontece, pessoal? Não bate porque as casas, principalmente um pouquinho mais antigas, elas não eram 100% feitas em esquadro, tá bom? Então pode ser que uma medida de um lado não bata com a outra, ou seja, então a parede pode ser que esteja um pouquinho tortinha. Coisas de 1 centímetro, 2 centímetros de diferença, pessoal, a gente só vai conseguir ver na hora que levar para o computador, tá bom? Mas aí eu vou explicando para vocês como que a gente vai fazer isso depois direitinho lá no SketchUp, tá? Então, fizemos então ali o briefing, né? Fizemos todas as nossas anotações, fizemos o levantamento. Então agora nós vamos para o estudo preliminar, pessoal. O estudo preliminar, né, com base então no que a gente pegou lá no briefing, começa uma pesquisa de referência para a criação do projeto. Tá? Então aqui vamos dizer assim, que a gente vai pesquisar coisas na internet, coisas em revista, como eu comentei, para a gente então fazer um estudo preliminar do que a gente vai conseguir colocar, então, dentro daquela residência, tá? Ó, já sabemos que as cores que os clientes gostam, a gente já tem uma ideia das cores, sabemos que eles têm móveis antigos, que são muito bonitos, né? Que já são de qualidade, né? E já começamos, então, a ter algumas ideias da criação desse projeto. Portanto, no momento de começar as pesquisas de referências, né? Como eu comentei com vocês, pegar muita coisa na internet. Como eu já tinha comentado com vocês, pessoal, lá no Pinterest, é interessante você criar, então, uma conta no Pinterest, né, e lá você consegue, então, buscar por cores, né, busca de palheta de cores, pinturas, móveis antigos, você consegue puxar algumas coisas de móveis antigos também, ou seja, tudo que faz sentido para o projeto e para a ideia que a gente pegou lá no briefing, tá bom? Eu vou colocar aqui o próximo slide, pessoal. Eu coloquei então uma ideia aqui para vocês, ó, que a gente pode criar uma pasta lá no Pinterest chamado Casa Bruno e Fernanda. Então, quando você tem um cliente real, quando vocês tiverem um cliente real, você pode então criar uma pasta com o nome do cliente e essa pasta então você pode separar ali em várias sequências, né, ou setores da casa. Então, eu criei aqui uma amostra para vocês, coloquei, ó, cozinha, uma outra pintura e outra quarto. Então, essas imagens que vocês estão vendo aí na tela, pessoal, são imagens extraídas do Pinterest. Então, ali vocês podem ver que tem uma pia com um tom mais rosé, né, um mármore um pouco mais claro, né, um granito um pouco mais claro. A gente tem ali a referência de um tom no armário superior de rosa, com um pouquinho de um tom pastel. Já a parte de baixo da base da cozinha é um tom mais ali neutro, né, um cinza. Então vocês viram que ficam realmente bonito. De repente a gente tem uma ideia, mas acha que não vai ficar legal. Mas quando a gente vê na internet então uma referência, fica realmente bastante bacana, né? Coloquei então aqui, ó, a parte de pintura. Colocamos algumas referências de paredes com metade pintada de uma cor e outra metade
pintada de outra cor acima, tá? Ou seja, paredes com duas cores, que ficou bem legal. Como vocês podem ver aqui no exemplo do quarto, tá? Ó, na base da parede, acho que é ali mais ou menos 1,20 m de altura para baixo, tá um tom de azul, tá? E aí na parte superior tá um tom mais claro, possivelmente um branco ou um begezinho ali, tá? Então vocês podem ver que inclusive esse exemplo do quarto aqui já tem até alguns móveis ali com uns pezinhos que nós chamamos de pé palito, né? E já está com um aspecto um pouco mais rústico. Vocês podem ver que não são móveis muito coloniais, muito clássicos, mas eles são um pouquinho mais rústicos, tá? Com a madeira mais aparente. A gente vai vendo isso daí direitinho na sequência das aulas, tá? Vou pular aqui, pessoal, mas eu quero fazer alguns comentários com vocês, tá? Com relação à parte, então, de você criar essa pasta. Então, tomem esse costume, pessoal, de tudo que vocês fizerem com um cliente, você cria um documento, tá? Para vocês não se perderem futuramente. De repente, fala assim, puxa vida, essa referência é de qual cliente? Não é dessa, não é do outro. Então, você tendo, então, uma organização nas bibliotecas no seu computador é interessante. Ou como no exemplo que eu dei aqui, então, da criação de uma conta no Pinterest, tá? Então, você cria pastas separadas para cada cliente e ali você consegue, então, distribuir essas imagens, tá? De forma, pessoal, que isso daqui vai servir depois para você criar, então, o mood board, tá? Que você vai fazer um painel de apresentação depois para o cliente e, de repente, você pode até oferecer também o link da pasta do Pinterest e mostrar as referências para o cliente também. Porque, às vezes, o cliente, né, ele quer alguma coisa, pessoal, mas ele também não tem ideias. Então, quando ele vê as imagens, você oferece as imagens para ele, aí sim ele vai aprovando já algumas coisas, tá bom? Então, deixa eu pular para o próximo slide. E justamente, então, aqui, né, o nosso, vamos dizer assim, painel aí demonstrativo, que a gente faz ali, então, a amostra para o cliente de todas as referências. Tá? O interessante aqui nesse momento, pessoal, é vocês criarem, então, um painel, né, que nós chamamos aí de mood board. E aí você vai já mostrar para eles, então, uma paleta de cores que você vai usar em todo o projeto, e já as referências, tá? Então isso daqui é interessante para fazer a apresentação. Outra coisa também, eu vou mostrar para vocês já no SketchUp, como você fazer isso daqui, ó. Você cria uma planta, tá? E aí é uma planta bem simples, tá? Em 2D mesmo. E em cima dessa planta você já começa a distribuir os móveis, tá? Ou seja, isso daqui é uma distribuição, é um esboço, tá bom? Do que a gente já pode propor para o cliente. Então, de repente, ele não quer que uma estante fique ali, ou pode ser que uma cadeira fique um pouquinho mais para cá, outra mais para lá. Então, aqui a gente já vai fazendo todo esse ajuste, tá? Ou seja, quando você tiver com tudo criado, então você faz a apresentação desse mood board, que é esse painel aqui. Aqui ele está bem simplesinho, pessoal, mas você pode abusar literalmente do mood board. Você pode fazer ele no PowerPoint, você pode fazer ele, por exemplo, impresso realmente no papel para levar para o cliente. A forma como você vai apresentar para ele não importa. O interessante é que ele seja bem rico de informações, tá? Vocês podem ter, sei lá, 2, 3 mood boards com referências diferenciadas para levar para o cliente, tá? Ou seja, isso vai servir como uma inspiração para ele, tá? Aos poucos você vai criando a identidade, então, desse modelo do mood board, tá? Dessa apresentação. Lembrando, pessoal, que esses são apenas exemplos genéricos aqui que está na tela, tá? Não faz parte do que a gente vai ver aí lá no nosso projeto, tá bom? E aqui eu então coloquei o anteprojeto, né? A simulação artística da casa, já com suas escolhas de estilos e cores. Na verdade, pessoal, aqui é o seguinte, o anteprojeto, tá? Vou pular aqui, e o projeto executivo, a gente vai voltar nesses assuntos, a gente vai conversar bastante sobre o anteprojeto e a gente vai conversar bastante sobre o projeto executivo. De forma que a gente vai, a partir de agora, pessoal, né, a partir do finalzinho desta aula e já na próxima aula, a gente já vai começar a fazer isso tudo no SketchUp. Então, tudo que eu venho falando para vocês, eu falei do briefing, não falei? Falei do levantamento, falamos aí do anteprojeto, do projeto executivo. Tudo isso, pessoal, a gente vai ver realmente na prática, na sequência das aulas, tá? Quando a gente terminar toda a nossa modelagem, todas as nossas ideias de decoração, a gente vai voltar, vai constituir o mood board, vai constituir
o anteprojeto e vamos constituir o projeto executivo. Ou seja, a gente precisa, né, constituir todas as nossas ideias e aí eu volto e explico para vocês a sequência exata, desde o momento que a gente fez lá o briefing, que a gente pegou as anotações, tudo bem sequenciado, tá? E aí depois, quando a gente for para o apartamento, aí a gente já vai ter essas ideias na cabeça, quais são, né, as sequências exatas para produzir então um projeto de interiores, tá bom? Então vamos parar por aqui no slide, vamos dar um pulinho lá no SketchUp agora, tá? Por favor, já fique aí com o seu SketchUp aberto e eu vou mostrar para vocês então como que a gente vai constituir ali o que nós chamamos da planta baixa, tá? Pegando então como informações que a gente extraiu realmente lá do projeto real, tá bom? Muito bem, pessoal, né? Já estou aqui com o SketchUp na tela, o nosso projeto, né, já, vamos dizer assim, a maquete do nosso projeto já feita, né? E a ideia, então, é você constituir a planta baixa, tá? As plantas baixas, pessoal, elas são constituídas de várias formas. Geralmente, quando você começa ou inicia um curso de arquitetura, um curso de design de interiores, geralmente, nos primeiros semestres ali, os professores procuram fazer com que você aprenda a fazer a planta diretamente em folhas de papel. Então, possivelmente, algumas instituições de ensino, elas fornecem ali um espaço onde você vai ter ali as pranchetas, onde você tem as réguas paralelas, né? Você vai ter ali que adquirir algumas lapiseiras para você entender toda esta parte da criação de planta baixa. Eu sou um defensor ferrenho dessa questão, porque é importante que quem não é do ramo entenda que projetos eles têm que ter esta etapa de desenho à mão para depois levar para a fase de computador, tá bom? No nosso caso aqui, pessoal, como é um curso aí praticamente online, eu vou mostrar para vocês apenas o conceito, tá bom? E vou mostrar para vocês como que vocês vão constituir uma planta baixa aqui no SketchUp. Em cima disso, pessoal, muito simples, né? A gente vai entender como que a gente vai depois continuar aqui com as nossas aulas usando então esse modelo 3D já existente, tá? A planta baixa, pessoal, na verdade é o seguinte, tá? Ela é um desenho, né? Ela é um desenho que na verdade é um corte que nós estaremos olhando de cima para baixo, ou seja, como se nós estivéssemos aqui, ó, literalmente na parte superior do imóvel, olhando para baixo. E este desenho, ele tem que estar cortado, ou seja, o imóvel, ele tem que estar cortado com uma altura de 1,5 m, as paredes literalmente cortadas, e nós estamos vendo tudo que está lá para baixo, tá? Eu vou fazer aqui um exemplo, eu vou pegar esse comando aqui, ó, plano de seção, e vou colocar aqui um pouquinho, vou colocar o nome seção 3 mesmo, ok? Vou pegar ele aqui, no SketchUp tem uma ferramenta que a gente faz esse corte aqui praticamente automaticamente. Vou usar o comando mover e vou colocar então para o alto aqui e vou digitar 1,5, tá? 1,5 m de distância. Aperto o Enter e aí eu aperto a barra de espaço, tá? Eu vou clicar aqui ó, no corte, vou vir com o botão direito e vou ocultar. Então, pessoal, a planta baixa é exatamente isso daqui, ó. É uma casa, né? Literalmente fatiada, e nós estamos olhando ela de cima, ó. Vou colocar aqui olhando do alto e vou colocar a câmera com projeção paralela. Olha lá, pessoal, isso daqui é uma planta baixa, tá bom? Como eu comentei, quando você então inicia um curso de design de interiores, você tem que desenvolver tudo isso daqui de uma forma mais técnica, obviamente. Você vai aplicar cotas, as medidas, tudo direitinho. Isso no papel, em papel manteiga ou papel ali com folhas grandes, A4, A3. Depois que você entende todo esse conceito, você passa então possivelmente para o AutoCAD, depois você vem e passa para o SketchUp. Mas isso daqui é uma base do que a gente extraiu então lá do cliente. Então você foi lá na casa do cliente, pegou todas essas medidas do que você teria aqui do quarto, que você teria da sala, qual a distância desse cantinho da parede em relação a esse outro cantinho, quais são o tamanho, né, aqui, ó, dos batentes da porta. Então é interessante você vir aqui pegar a medida exata que você tem do batente, qual a medida exata que você tem da linha do box em relação à porta e tudo mais, ou seja, todas as informações precisas para constituir ali a planta baixa, tá? Aqui no SketchUp, pessoal, para constituir a planta baixa é muito simples, tá? Vou mostrar para vocês um exemplo
Como eu comentei, então, é o conceito, tá bom? Como a gente já tem, então, o nosso modelo 3D, na próxima aula a gente já vai partir do princípio de usar ele, tá? Como que a gente faz isso, pessoal, aqui no SketchUp, tá? Aqui eu pego um espaço vazio. Deixa eu vir aqui, ó, em editar, reexibir tudo, para voltar, então, aqui o corte, tá? Vou clicar no corte e vou deletar ele para a casa ficar inteira, tá bom? Então, aqui, ó, é muito simples. O que que você faz? Primeiramente, você aciona o comando retângulo, que é esse comando que você tem aqui, e você abre um retângulo no chão. Literalmente, tá? Dessa forma aqui, ó, olha lá. Tá? E aí você vem aqui, por costume, tá, pessoal? Cliquem com o botão direito sobre a face e vem aqui em inverter faces, tá? Ou seja, o SketchUp ele dá essa condição de você inverter as faces, pessoal, porque essas faces brancas serão onde nós iremos aplicar as texturas. Porque futuramente, lá para o final do curso, nós vamos usar, então, alguns renderizadores, que no caso, então, aí é o V-Ray, e o V-Ray ele precisa dessa condição de entender qual é a face branca e qual que é a face escura. O material tem que ser aplicado na face branca, tá bom? Para que você consiga aplicar as configurações do V-Ray. Legal? Então vamos lá. Depois que você faz então esta figura, né, um retângulo, você vem então com as medidas que você extraiu lá no levantamento, tá bom? Como é que você vai inserindo as medidas aqui? Você vem com esse comando aqui, ó, atrena, fita métrica, e literalmente, ó, você clica aqui, ó, numa face, ou, aliás, numa linha aqui, e aí você leva, observem que aparece ali os tracejadinhos. Então você coloca aqui, por exemplo, 0,85, certo? E aí você sabe então que essa primeira parede tem 15 centímetros. Então você leva a trena para lá, digita 0,15, tá? Então você tem uma parede aqui, ó, tá bom? Olha lá. Estou desenhando na face aqui, ó. Estou desenhando essas linhas literalmente na face, tá? E aí depois você vem então com o comando trena. Aí então você tem essa outra parede daqui. Clica de novo, arrasta 0,15 centímetros. Você tem lá a outra parede, tá? Então vocês estão vendo que é muito simples. Aí depois vocês pegam aqui, trazem para cá essa outra. Essa de cá vamos supor que tenha 20 centímetros, é um pouquinho mais grossa. Aqui você tem uma e aqui você tem então 15 centímetros, tá? Então eu fiz aí o entorno de toda a casa, tá? E aí vamos supor, tá? Aqui como um exemplo, vou fazer bem simples, pessoal, para nossa aula não ficar muito extensa. Você tem aqui, sei lá, 4 cômodos também. Então vamos lá, ó. Você pega a trena, vamos supor que daqui, ó, desta parede você pegou lá no levantamento, tá? Daqui para cá você tenha, sei lá, 3,5 metros, 3,5. Depois daqui para cá mais 15, ó, 0,15, tá bom? E aí daqui para cá, ó, você tem então lá, sei lá, 3,5 também, tá? Tudo é hipótese aqui, tá, pessoal? 0,15. Opa, coloquei 1,15 m. Deixa eu voltar aqui, ó, na setinha desfazer, tá? Ó, comando trena, clico aqui, ó. Observem que a linha, pessoal, ó, ela tem que acompanhar a face, tá? Ó. Ou seja, aqui, ó, observem bem lá na ponta da trena que tá uma linha verde acompanhando então o eixo verde, tá? Se ela ficar para o alto, pessoal, ou de outra cor, não tá na face do retângulo, tá? Então vamos colocar aqui então 0,15 de novo, tá? E daqui para cá a gente coloca 1 metro e daqui para cá 0,15. Olha lá, pessoal, então eu peguei todas essas medidas, criei ali então com as trena, né, com o comando trena, e aí o que eu faço, pessoal? Muito simples. Eu venho aqui, ó, com o comando linha e vou clicando, ó, nesses pontos aqui, ó. Eu aproximo com o scroll do mouse e o zoom, tá? E aí eu vou interligando, ó, aqui. Vocês vão observar que quando eu fechar um perímetro, der a volta completa, o SketchUp vai gerar para nós então uma face, né, ó? Olha lá. Então eu tenho aqui ali, ó, ao clicar aqui dentro agora, vocês vão ver que o SketchUp gerou uma face. Então tem uma face aqui fora, tem uma face aqui dentro, tá bom? Vem agora com o comando retângulo, e aí os ambientes internos, ó, eu venho simplesmente abro um retângulo de um ponto ao outro, crio aqui, ó, uma face, tá vendo? Comando retângulo, novamente, ó, clico aqui, abro aqui do outro lado, tenho lá uma face. É sempre interessante vocês ir clicando para ver se realmente criou a face, tá bom? Pego o comando. Isso daqui, pessoal, em cima de todas as medidas que vocês pegaram, então, lá do levantamento. Então, vocês viram aqui, ó, que em poucos minutos, menos de 3 minutos, eu já criei uma planta aqui, ó, no SketchUp. Olha lá, pessoal, que legal, tá?
E para nós, o que interessa, pessoal, é só a parte das paredes, ó. Esta face aqui, ó, da parede, tá? Então, o que você pode fazer? Você vem aqui, dá 2 cliques em cima dessa face, tá? E aí você vai dar um Ctrl C, ou seja, você estará copiando, ó. Você vem aqui, Ctrl C. Pronto, copiou na memória do SketchUp, legal? Você pode pegar todos esses elementos aqui, ó, seleciona eles todos de uma vez. Vamos esperar aqui um pouquinho que ele está salvando, né? Vamos aguardar. Pronto. Aí você vai abrir uma janela toda aqui. Você pode selecionar todos os objetos e apagar, ó, literalmente deletar, tá? Aí você fala, puxa vida, professor, todo esse trabalho para apagar? Não, pessoal, porque a planta está na memória do SketchUp. Agora você vai dar um Ctrl V. Ó, Ctrl V, vocês vão observar que vai aparecer só a planta. Olha lá. Aí vocês cliquem aqui, ó. Olha lá, vocês têm a planta da casa. É interessante, tudo aqui no SketchUp, pessoal, já tem o costume de criar grupo. Tá? Então, pega esse objeto, 3 cliques, ó, seleciono com 3 cliques, botão direito do mouse e cria um grupo. Tá? Porque não corre o risco de ficar colado em outros objetos. Aí eu venho, então, com um retângulo e vou criando novos retângulos aqui dentro, pessoal. Esses retângulos internos serão os pisos. Observem, pessoal, que eles estão ficando todos cinzas, tá? Olha lá. Aqui é apenas o conceito que eu estou explicando para vocês, tá bom? Que é o que foi feito aqui, ó, no nosso modelinho 3D, que já está pronto, tá? Olha lá, então eu tenho lá, vou selecionar todos eles segurando o Shift, aperto a tecla Shift, seleciono todos, botão direito, e venho aqui e inverter faces, tá? Olha lá. Aí o ideal, pessoal, é assim, dá 3 cliques nesse daqui, cria um grupo, 3 cliques nesse daqui, cria um grupo, tá? Ou seja, cada piso que você tenha, cria um grupo diferente, tá? Isso vai ser interessante lá na frente, vocês vão ver qual a importância de criar os grupos, ó. Criamos o grupo, legal? De forma, pessoal, que para levantar as paredes agora, é muito simples, tá? Você vai vir aqui, ó, nesse grupo, observe que ele está fechado, você precisa dar 2 cliques para entrar dentro do grupo, seleciona a face, olha lá, ficou tudo selecionado, certo? E vem aqui, ó, no empurrar, puxar. Pessoal, olha a mágica, estou levantando as paredes da casa. Aí agora eu vou colocar a medida do pé direito, então vamos supor que lá foi 2,70. Então digita aqui, ó, 2,70, aperta o Enter, está aí, pessoal, ó, a base do nosso modelo 3D, tá bom? Aqui eu quis mostrar um pouquinho mais rápido para vocês, que é o que a gente usou para constituir ali a casa, tá? E aí depois cada piso desse é um grupo, você entra no grupo, clica nele, vem no empurrar, puxar, e aí você consegue pôr a espessura do piso, dando então a diferenciação lá das alturas de cada ambiente, tá? A diferença de nível de cada ambiente, tá bom? Bom, pessoal, então na próxima aula a gente já vai pegar firme aqui no nosso modelo 3D, tá? Vou deletar isso aqui. Foi apenas aí de exemplo para vocês. Pratiquem isso daí, tá bom? Espero que muitas pessoas que estão acompanhando o curso, obviamente, já tenham esse conhecimento prévio da constituição de planta baixa. Se você tem dificuldade, pratique bastante, tá bom? Pegue algumas informações da sua própria casa, da sua residência, algumas medidas e tente replicar aqui no SketchUp para você constituir esta planta baixa, tá bom? O melhor local para você praticar é pegando então as medidas que você tem na sua própria residência e passando para a planta baixa, como eu mostrei agora há pouco, tá? De forma então que nas próximas aulas, pessoal, nós já vamos começar a entender os conceitos da parte de reforma. Vou mostrando para vocês aqui quais são os acabamentos, as texturas que a gente vai usar, as pinturas. E aí depois então a gente já entra nas questões ali de decoração em si. Serão muitas aulas, tá, pessoal? Tem muitas técnicas importantes, técnicas de textura, técnicas ali de ergonomia, tem muita coisa interessante que eu quero mostrar para vocês. Depois que a gente constituir tudo isso daqui, baseado pelo que a gente pegou do briefing, baseado pelo que a gente vai desenvolver do mood board, vai ter aulas bem específicas para eu comentar com vocês também, tá bom? Pessoal, muito obrigado aí pelo carinho, muito obrigado pela atenção. Aquela frase de sempre que eu passo para vocês aqui no final de todas as aulas. Permaneça-se firme nos seus propósitos. Se esta é a sua área, se você gosta disso daqui, de design de interiores, se você gosta de decoração, permaneça-se firme,
nos seus objetivos, que com certeza você vai ser aí um excelente profissional, tá bom? Muito obrigado então a todos, fiquem com Deus e até mais, pessoal. Tchau, tchau.